Olá, oitavo ano. Bom dia a todas e todos. Tudo bem com vocês? Mais uma aulinha aqui. Esta aula hoje vamos fazer mais correção de exercícios, os exercícios finais do nosso capítulo. Aí já acabamos de falar sobre a diversidade ambiental da América. Percebam que eu estou fazendo mais correções de exercícios agora, deixando eles mais em aula gravada, justamente para vocês poderem acessar quantas vezes forem preciso, porque às vezes na live, como ela é mais extensa, né, fica difícil você procurar a correção, você tem que ir e voltar, aquela coisa toda. Então estou fazendo essas aulas mais pontuais de correção de exercício. Então eu dou um pouquinho, vocês estão percebendo que eu estou dando algumas aulas, um pouquinho de aula, faço correção. Um pouquinho de aula, correção. Vamos ver se assim dá certo. Depois vocês me passem o resultado, se assim tá legal. Tá bom? Pessoal, então esses são os exercícios finais do nosso capítulo. Né? A gente termina então esse capítulo, o capítulo 5. Nas próximas aulas já vamos começar a falar sobre a América anglo-saxônica, tá? E já falando lá dos Estados Unidos e do Canadá, dando muito enfoque, claro, nos Estados Unidos, né? Ele tem uma influência maior, esse tipo de coisa. Beleza? Qualquer coisa, qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Só me procurar, pode mandar na parte dos comentários do vídeo, ou ainda você pode, se caso não quiser escrever, você pode me mandar um e-mail que eu respondo todo mundo com muito prazer. Bora pro exercício. Vou tentar ser breve para não demorar. Caneta se eu precisar. Bora lá. Caracterize as 3 principais bacias hidrográficas da América Latina e os principais desafios de seu uso e gestão. Então, as 3 principais bacias da América Latina. Bom, nós temos a bacia do Orinoco, a bacia amazônica e a bacia platina. As 3 bacias principais aí, hidrográficas da América Latina: Orinoco, Amazônica e Platina. Vamos falar um pouquinho aqui delas. A bacia do Orinoco é a 3ª maior bacia da América do Sul, tá? Sendo que nós chamamos de regime misto, ou seja, ela tem um regime pluvial e o regime nival, lá da neve, tá bom? Em toda a sua extensão. Ela está relacionada aí, Orinoco, com a cordilheira, né, dos Andes. Sua nascente ela fica localizada numa cidade chamada, numa serra, né, chamada, acho que é Parima, no sul da Venezuela, tá bom? Próxima à fronteira com o norte do Brasil, tá beleza? A bacia amazônica é a 2ª maior do mundo. Ela ocupa uma área de 5 milhões de quilômetros quadrados, tá? América do Sul. Os afluentes aí, né, do Amazonas, eles são alimentados pelas chuvas provenientes tanto do hemisfério norte como também do hemisfério sul. O regime dessa bacia hidrográfica também pode ser classificado como misto, tá bom? Já que apresenta da chuva aí e também a parte nival dela, visto que, como nós vimos, a nascente, né? A nascente do Amazonas e principalmente de alguns afluentes que desaguam nele são alimentados o degelo, né? São águas provenientes do degelo da neve da Cordilheira dos Andes. Legal? Até aí, beleza. E a bacia platina também vocês podem conhecer ela pode ser chamada de bacia do Prata, tá bom? Então é o nome dela aí, bacia platina ou bacia do Prata. Ela está localizada na região sul da América do Sul. Parece redundante, né? Sul da América do Sul. Ok? E ela é formada por 3 subbacias. Então, 3 subbacias vão compor a chamada bacia platina, tá? Eu tenho a bacia do Paraná, do Paraguai e do
Uruguai. Os rios, né, que compõem essa bacia palatina, eles têm grande potencial hidrelétrico, ou seja, são ótimos para abastecer energia, são rios no qual eu tenho desnível da água muito grande, né? Isso é ótimo para gerar energia, tá? Deixa eu ver o que mais que a gente pode dizer. Os principais desafios do uso da sua gestão, a gente pode dizer que, apesar de ser uma região rica em recursos hídricos, né, estão 3 bacias muito importantes que nós falamos aí, apesar de então ser uma região rica em recursos hídricos, né, a distribuição da água na América Latina ela é desigual. Tá? Não só na América Latina, no continente americano como um todo, né, ela é muito desigual. Porque nós temos uma grande extensão territorial na América, já vimos isso em diversas aulas. E a distribuição da água, então, se torna muito desigual. Alguns lugares vão ter muita água, outros lugares pouca água. Ok? Nós temos aí no mundo várias mudanças na dinâmica climática, não é verdade? Aquecimento global, né? A gente está intensificando o efeito estufa. Nós estamos também fazendo aí o uso inadequado, né, da água, principalmente o desperdício da água, a contaminação por parte aí, né, da população, né, com as atividades industriais, até com as atividades domésticas. A gente tem impactado drasticamente a disponibilidade dos recursos hídricos, tá? Em todo o continente americano, principalmente nestas bacias hidrográficas, tá bom? Vamos ver mais. Olha 19. A América apresenta uma significativa quantidade de água doce. Verdade. Tanto superficial quanto subsuperficial. Temos muitos aquíferos aqui, né? Cite o nome dos 2 maiores reservatórios subterrâneos presentes na região. Bom, os principais reservatórios subterrâneos são o Aquífero Guarani e o chamado Sistema Aquífero Grande Amazônia, o SAGA, tá? Aquífero Guarani e o SAGA, Sistema Aquífero Grande Amazônia. São os 2 maiores aquíferos que temos aí de água subterrânea. Se a água do mundo acabasse, a água superficial do mundo, só esses aquíferos aí dava para manter a sociedade aí, ó, quase que uns 300 anos. Para vocês terem ideia como tem água no subsolo. A maior parte está no Brasil, hein? Temos que tomar cuidado. Temos que cuidar. Tô com um pigarro, não sei o que está acontecendo. Minha garganta está seca. Estou dando aula, muitas aulas. Acho que eu não estou hidratando bem a garganta. Vamos embora. Leia o texto a seguir. O planeta dispõe de aproximadamente 1,366 bilhão de quilômetros cúbicos de água. Água demais. Quase toda ela, 97,5%, é salgada. Dos 2,5% de água doce, mais de 2/3 estão disponíveis para o consumo e, igualmente, para a maior parte dos usos industriais. Okay. Tal cenário nos convida a refletir sobre os temas ligados aos recursos hídricos como fatores capazes de gerar instabilidade. Treta por causa da água, isso está dizendo. Afinal, para responder às múltiplas exigências internas de um país, da dessedentação humana, dessedentação é água para a gente beber, tá? A geração de energia são utilizadas águas que não provêm exclusivamente de dentro das fronteiras nacionais. Legal. A América é rica em recursos hídricos e possui suas fronteiras bem demarcadas, ou seja, nós não temos tantos conflitos relacionados a fronteiras, a demarcação de fronteiras. Nós já sabemos onde começa, vamos dizer assim, termina cada país muito bem. É possível pensar em conflitos por recursos hídricos
na América, nesse continente, no futuro? O que vocês acham? Essa é uma resposta pessoal, pessoal. E para embasar aí vocês, para ajudar, é importante saberem que os conflitos por recursos hídricos ocorrem em diversas áreas do planeta, tá? Em muitos lugares do planeta nós estamos tendo aí conflitos, guerras por conta da água, deste recurso, tá bom? Com destaque aí para a Ásia, o continente asiático, especialmente no Oriente Médio, tá ok? A riqueza hídrica da América, como nós já vimos, ela é incontestável. Tá? Tem muita água. Contudo, eu penso que não é possível nós prevermos aí, nós falamos, não vai ter, ou falarmos que vai ter, né, se ocorrerão aí os chamados hidroconflitos, tá? Pois as fronteiras dos países são bem demarcadas há séculos, ok, tudo, mas a gente não sabe como isso pode estar daqui a alguns anos, tá bom? Então, assim, essa é uma resposta muito pessoal, né? Atualmente até há algumas tensões envolvendo aí acordos comerciais e hidrografia no continente, como a hidrelétrica de Itaipu aqui, tá? Por exemplo, entre o Brasil e o Paraguai, eles têm uma parceria de utilizar os dois países esta água e construíram juntos essa hidrelétrica, né? E tudo, mas não há nenhum ponto assim que mostre que poderia ter uma tensão, uma disputa entre os países, mas a gente nunca sabe o que pode acontecer no futuro, quais governos podem assumir, né, os países aqui da América e talvez querer garantir a sua soberania sobre esse uso, né, e aí sim nós teríamos conflito. Mas a princípio eu penso assim mais que não teríamos, né? E vocês? Tá bom? Então essa é a questão 20 dos exercícios de aprendizagem. Agora eu vou corrigir 4 exercícios sobre dos exercícios propostos, que eles vão trabalhar mais aí com a parte natural da América, né? Com o iniciozinho da nossa aula lá vai ser bom para a gente fazer uma revisãozinha. Vamos passar aqui. Olha lá. No extremo sul da América Latina, há uma região conhecida como Terra de Fogo. Pesquise em sites da internet e outras fontes e identifique as placas tectônicas que estão localizadas nessa região. E explique a denominação Terra de Fogo. Pessoal, nessa região está localizada lá a placa sul-americana e a placa de Escócia, tá? E ela é conhecida como Terra do Fogo porque, além da instabilidade geológica, porque ela está no encontro de placas, né, há a ocorrência de muitos vulcões na região. Então, vulcão lembra fogo, né? Então, Terra do Fogo. É por isso que esse lugar tem esse nome. É uma área de encontro de placas tectônicas, a placa sul-americana e a placa de Escócia, né? E pelo fato de estar no encontro de placas, já é uma área de instabilidade geológica, de instabilidade tectônica. E isso acaba trazendo aí a presença de muitos vulcões. Faço essa. Essa aí tá boa para colocar na prova. Opa, deixa eu passar aqui, deixa eu subir a imagem e descer aqui um pouquinho só para eu poder ler. Vamos ver. Mapa físico dos Estados Unidos. Legal. Identifique de 1 a 5 os acidentes geográficos dos Estados Unidos. Então, tá pedindo aí para a gente classificar, né, basicamente as paisagens relacionadas ao relevo, esses aspectos, né, a gente chama de acidente geográfico. Né, quando analisa esse mapa. Um mapa físico, então vai trazer os aspectos físicos de um país. Olha só o 1 aqui. O 1 eu tenho a chamada montanhas. Falei isso aqui com vocês, uma das primeiras aulas. Montanhas rochosas.
2, eu tenho chamado aqui, ó, Golfo. Isso aqui é um golfo, ó, essa entrada aqui, ó, o mar dando uma entrada para como se ele estivesse adentrando dentro do continente aqui, é chamado de Golfo. Aqui é o Golfo do México, né? O México aqui do lado, ó. Golfo do México. 3, opa, olha aqui, ó, uma elevação aqui também. O 3 é conhecido aqui como Montes Apalaches. Apalaches. 4. Aqui tá aqui país aqui, muito conhecido aqui, a famosa Califórnia. Então aqui é uma península. O que é uma península? É uma projeção do continente para dentro do oceano. Olha só, é um pedaço de terra cercado por quase todos os lados por água. Só um dos lados que está ligado ao continente. Isso é uma península. E aqui está a Califórnia. Então o 4 aí é a península. Península da Californication. Califórnia. Opa, escrevi errado. Oh, meu Deus do céu. Califórnia. E por fim o 5. Opa, olha aqui uma projeção do continente para dentro do oceano. Então aqui eu também tenho uma península. Só que dessa vez aqui, península da... Aqui está a famosa Flórida. Beleza? Essa é fácil, só identificar. Vamos ver mais uma, a 3 agora. Isso aí eu dividi em 2 partes, né, que não ia caber tudo aí. Estou vendo a América Central e o Caribe aí. Analise este mapa da UFMG, essa questão, legal. A quase totalidade da região representada nesse mapa está sujeita, particular e coincidentemente, a 2 tipos de fenômenos naturais. Um de natureza atmosférica e outro de natureza geológica, de grande impacto ambiental e socioeconômico, que implicam muitas vezes aí perdas de vidas humanas. Esses fenômenos que ocorrem com frequência estão relacionados à posição geográfica ocupada por essa região do planeta. Então, nós temos 2 fenômenos que acontecem aqui, ó, 2 fenômenos naturais aqui, ó. Tá dizendo, né? 2 tipos de fenômenos naturais. Um de natureza atmosférica, um relacionado à atmosfera, e outro relacionado à geologia do lugar. Vamos ver o que está perguntando para a gente. Considerando essas informações, agora eu posso descer, né? Considerando essas informações, identifique os 2 fenômenos naturais comumente presentes na América Central e no Caribe. E explique a razão de grande frequência de cada um deles. Bom, fenômeno de natureza atmosférica. Tempestades tropicais e a formação de furacões. Legal? Razão de sua grande frequência. Pessoal, as tempestades e os furacões, eles derivam de temperaturas da água oceânica durante o verão no hemisfério norte. Então, a alteração na temperatura da água oceânica faz com que surjam essas tempestades e a formação de furacões. Então, derivam da temperatura das águas oceânicas.
Beleza. Esse é o fenômeno atmosférico. E o fenômeno geológico? Se está no encontro de placas tectônicas, ó, a Terra vai tremer. Terremotos. E qual que é a razão da grande frequência? Os terremotos eles decorrem da presença de limites de placas tectônicas na região, que vão vão proporcionar grande liberação de energia. Presença de limites de placas tectônicas. Fácil essa questão, hein? Boa para colocar numa prova também. Vamos lá, mais um. Olha a última. O Ministério da Saúde do Haiti informou que 4.030 pessoas morreram até 24 de janeiro de 2011 em decorrência da epidemia de cólera. A situação se agrava, pois o país ainda busca a reconstrução depois do terremoto de 12 de janeiro de 2010, que devastou a capital Porto Príncipe e outras cidades importantes. Esse terremoto aí foi o bicho mesmo, tá? Olha aí. Japão reconstrói em 6 dias estrada destruída pelo terremoto. Olha a diferença, né, dos dois países. Um está tentando reconstruir há tanto tempo e o outro se refez em 6 dias. Vamos ver, com 2 eventos semelhantes, né, terremotos. Explique quais fatores podem estar relacionados à diferença entre a reparação dos efeitos das catástrofes ocorridas no Japão e no Haiti. Qual que é a diferença aí? Pessoal, a diferença é óbvia, né? Se deve ao fato do Japão possuir maior poder econômico, além de ter um maior planejamento, um maior nível tecnológico no país. Os prédios, as rodovias, as construções já são feitas, adaptadas para suportar os terremotos, né? Tem prédios lá no Japão que são construídos em cima de molas. É verdade. Quando começa a tremer, o prédio treme todo e não cai. Já o Haiti, por sua vez, apresenta uma economia muito instável, passou por muitas guerras civis, tá? São governos que constantemente são acusados de corrupção. Se não me falha a memória, o Haiti é o que apresenta o pior IDH na América, é o país mais pobre da América. Tá? Então como reconstruir? Ele não tem dinheiro nem para construir, imagina reconstruir. Tá bom? Essa é a grande diferença. Tá ok? Então, meus amigos, essa foi a nossa correção aí. Estou ficando rouco. Qualquer coisa, estou à disposição de todos. Só me procurar. E até a próxima aula. Tchauzinho. Valeu.